Bom, olá a todos. Essa então é a quarta aula do apoio. Então a gente vai falar como a gente começou na outra aula, né? A gente falou de vetores, não terminou. Então hoje o que eu vou falar é o restinho que ficou faltando de vetores, né? Então o que a gente viu na primeira aula sobre vetores? A gente viu que um vetor tem módulo, direção e sentido. Essa é a característica fundamental de um vetor, a básica, a primeira. E mais do que isso, ele tem algumas propriedades adicionais que ele precisa ter para ser um vetor. Então, o vetor se soma como vetor, como a gente viu na aula passada, né? A gente viu a forma geométrica, regra do triângulo aqui, vetor A mais B é igual ao vetor R. Eles se subtraem dessa forma aqui também, então A menos B é esse vetor C em azul. A gente viu também que um vetor multiplicado por um escalar funciona dessa maneira. O vetor resultante C, nesse caso, tem a mesma direção e sentido do vetor A, só módulo diferente. Se o escalar que está multiplicando A for um número positivo, se for negativo, ele vai continuar tendo a mesma direção, mas sentido oposto. Então, o fato é que um número escalar multiplicado por um vetor não vai mudar a direção no vetor, vai mudar o módulo dele. Isso é o que a gente viu na aula passada, né? E a gente viu como representar um vetor nas suas componentes, usando o plano cartesiano, como que a soma e subtração de vetores se dá usando a representação das componentes. E aí ficou faltando uma coisa que eu falei no final da aula passada, que é como é que a gente multiplica dois vetores. Porque a gente viu como é que multiplica um escalar por um vetor, ok. E como é que eu multiplico dois vetores? E aí a resposta é que depende, porque como um vetor é muito diferente de um escalar, a própria definição do produto entre vetores vai depender. Eu posso definir produtos diferentes. E, no fundo, aqui a gente vai falar de dois produtos diferentes entre vetores. O primeiro é o produto escalar, e aí um aviso que a gente vai ver produto escalar em Física 1, mas quando a gente falar de trabalho-energia. Então, na semana que a gente for falar de trabalho e energia, vai ser muito importante esses conceitos de produto escalar, porque a gente vai precisar, uma vez que o trabalho vai ser definido como um produto escalar da força pelo deslocamento. E um outro tipo de produto que a gente vai falar e que a gente vai precisar também é o produto vetorial, que é diferente, e esse a gente vai ver mais para frente. A gente vai ver produto vetorial só quando a gente falar de rotação, lá na frente, no finalzinho, quando a gente for falar de momento angular e torque. Tá? Mas a gente vai usar produto vetorial também. Então, é importante ter aqui gravado, e quando chegar lá em produto vetorial, se vocês não se lembrarem mais, pode voltar aqui e ver essa parte da aula. A vantagem de aula gravada é essa, né? Então, vamos lá. A gente vai começar pelo produto escalar. Está aí a indicação nos livros de quais seções e tem esse assunto, né? Então, o que eu vou falar de produto escalar? Primeiro, a gente precisa definir esse produto, né? Se eu tenho dois vetores, eu tenho que dizer esse produto com o que ele vai ser. Então, é uma questão de definição, né? Então, o que é um produto escalar? Então, eu vou dizer que o produto escalar entre dois vetores, ele tem como resultado um escalar. Então, isso é importante. O nome produto escalar tem esse nome porque eu vou multiplicar dois vetores e o resultado dessa multiplicação desse produto vai ser um número, vai ser um escalar. Pode ser positivo, pode ser negativo, mas não vai ser um vetor. Então, a operação de produto escalar vai levar dois vetores em um escalar. Bom, o produto escalar tem uma interpretação geométrica que é o seguinte: o produto escalar ele vai ser a projeção de um vetor na direção do outro vezes o módulo desse segundo. Difícil? Mas a gente vê aqui que não é tão difícil. Digamos que eu tenha dois vetores, A e B. A em laranja e B em vinho aqui, né? Como é que vai ser o produto escalar? Então, a interpretação geométrica vai ser a seguinte: eu vou projetar um vetor na direção do outro. Então, projetar significa traçar uma reta perpendicular, certo? Ao vetor B aqui. Então, eu estou projetando na direção de B. Então, quem vai ser essa projeção? Aí, usando os nossos conhecimentos de trigonometria, né? Então, a projeção na direção de um vetor é traçar uma reta perpendicular a esse vetor B. Então, aqui o que der, esse em azul vai ser a projeção de A na direção de B. Então, usando nossos conhecimentos de trigonometria, né? Na segunda aula eu falei das funções trigonométricas, se o vetor A e o vetor B formam um ângulo θ entre si, a projeção de A na direção de B, usando esse triângulo retângulo, vai ser A cosseno de θ, certo? Cosseno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, essa projeção vai ser
o módulo do vetor A cosseno de θ, vezes o módulo do vetor B. Então, o produto escalar do vetor A pelo vetor B, eu vou projetar na direção de B e multiplicar essa projeção pelo módulo de B. Nota que o módulo de A é um vetor, é um número positivo, o módulo de B é um número negativo, é um número positivo também, desculpa, mas cosseno de θ pode ser positivo ou negativo, dependendo se esse ângulo, a gente viu quando a gente falou de trigonometria, que cosseno de um ângulo maior do que 90 graus é negativo. Então, o produto escalar pode ser positivo ou negativo, dependendo do ângulo entre esses vetores. Tá? Então, eu vou guardar aqui que o produto escalar de A com B eu estou definindo como sendo isso, módulo, projeção de um vetor na direção do outro vezes o módulo do primeiro, projeção do primeiro na direção do segundo vezes o módulo do segundo. E o que eu vou ver aqui é que o produto escalar ele é comutativo. O que significa ser um comutativo? Significa dizer que a ordem não importa. Né? Então, assim como eu disse que o produto escalar era a projeção de A na direção de B vezes o módulo de B, quem que seria se eu fizesse B escalar A? Eu teria que projetar B na direção de A, e a projeção eu teria que traçar essa reta perpendicular ao vetor A, então a projeção de B na direção de A é esse pedaço aqui em verde vezes o módulo de A. Só que quem que é a projeção de B na direção de A? Olhando para esse triângulo retângulo, né, como a projeção, esse ângulo aqui vai ser reto, e esse ângulo aqui é o mesmo ângulo θ que um vetor faz com o outro, evidentemente, eu vou dizer que B escalar A é módulo de B cosseno de θ vezes o módulo de A, certo? Então, o produto escalar é comutativo. A gente vê aqui que módulo de B, módulo de A cosseno de θ é igual a módulo de A, módulo de B cosseno de θ. Então, essas duas coisas são iguais, a gente vê que o produto escalar é comutativo, tanto faz a ordem que eu faço. Assim como a soma é comutativa, o produto escalar também é comutativo. Tanto faz eu projetar um na direção do outro ou outro na direção do um, vai continuar dando o mesmo resultado. E aí a gente vê alguns casos particulares. O que seria o produto escalar de um vetor por ele mesmo? O produto escalar de um vetor por ele mesmo é só simplesmente eu vou projetar, né? O que eu diria, olhando para isso aqui, né? A escalar B é módulo de um, módulo do outro, cosseno do ângulo entre eles. Módulo de A, cosseno do ângulo entre eles. Um vetor faz com ele mesmo um ângulo de zero. Né? Cosseno de zero é igual a 1. Então, um vetor, produto escalar por ele mesmo, produto escalar de um vetor por ele mesmo, vai ser simplesmente o módulo desse vetor ao quadrado. Na verdade, é assim que a gente define o quadrado de um vetor. Então, um vetor elevado ao quadrado é um vetor produto escalar com ele mesmo. Então, a gente pode escrever isso dessa maneira, ou dessa maneira aqui, que é o módulo dele ao quadrado. Então, quando a gente escreve que um vetor ao quadrado, a gente está querendo dizer que a gente está fazendo o produto escalar desse vetor por ele mesmo. Tá? A gente poderia imaginar que isso é óbvio, né? Porque se eu pego um vetor e faço a projeção na direção dele mesmo, vai dar o próprio módulo dele. Então, é o módulo desse vetor ao quadrado. E se eu tenho dois vetores que são perpendiculares entre si? Então, se eu tenho um vetor que forma um ângulo de 90 com outro vetor, quanto é que vai ser o produto escalar entre esses dois vetores? Então, olhando aqui, eu posso pensar em termos dessa equação aqui, né? Um vetor produto escalar com o outro, se o cosseno entre eles é π sobre 2, cosseno de π sobre 2 é zero, isso vai dar zero. Ou eu poderia pensar pela minha definição, como eu estou projetando um vetor na direção do outro, a projeção de um vetor na direção de um que é perpendicular a ele vai ser zero. Né? Pensa nos eixos cartesianos x e y. Se eu projetar o y na direção x, vai dar zero e o contrário também. Então, pela própria definição que eu projeto um vetor na direção do outro, eu vejo que o produto escalar entre dois vetores que são perpendiculares é zero. Tá? Então, o produto escalar de um vetor que por ele mesmo é o módulo dele ao quadrado, o produto escalar de um vetor por um que é perpendicular a ele é zero. Bom, e aí? Então, eu tenho isso aqui, né, que o produto escalar é isso, o módulo de um, módulo do outro, só que como é que fica isso em termos dos eixos cartesianos? Né? E como eu falei lá na aula passada, a gente usa os unitários na direção dos eixos x, y e z para facilitar a gente trabalhar algebricamente com esses vetores. Então, já que a gente está falando de produto escalar aqui, vai ser importante a gente ver como é que a gente faz o produto escalar de um vetor com essas direções x, y e z. E vocês vão ver que, de novo, vão aparecer as componentes.
Então, o produto escalar de um vetor qualquer pela direção e chapéu. Lembrando, chapéu é a direção do vetor, é o vetor unitário na direção do eixo x. Então, eu estou projetando o vetor A na direção do eixo x. Produto escalar de dois vetores vai ser o módulo de um vetor, o módulo do outro, só que esses vetores unitários têm, por definição, um módulo 1, então vai ser simplesmente o módulo de A, cosseno do ângulo entre eles. Então, isso aqui vai ser cosseno do ângulo entre o vetor A e o eixo x, que vai ser A cosseno de θ, era exatamente, se vocês lembrarem da aula passada, se não lembrarem, dê uma olhada lá, o módulo de A cosseno de θ é exatamente a componente x do vetor A. Então, se eu fizer A escalar e chapéu, eu vou ter como resultado a componente x do vetor A. Assim como se eu fizer A escalar j, eu vou ter a componente y do vetor A, e se eu fizer A escalar k, eu vou ter a componente z do vetor A. Então, uma maneira de obter as componentes x, y e z de um vetor uma maneira de obter as componentes é fazer o produto escalar com i chapéu, com j chapéu e k chapéu. Mais do que isso, a gente pensa que a gente usa o plano cartesiano e a gente sabe que os eixos cartesianos são perpendiculares entre si, certo? Então, se os eixos cartesianos são perpendiculares entre si, eu sei que o produto escalar de dois vetores que são perpendiculares entre si vai dar zero, como eu acabei de falar na página anterior. Eu vejo que, se eu fizer o produto escalar de um unitário numa direção com ele mesmo, vai ser o quê? O módulo 1, que é unitário, vezes o módulo 1, que é unitário, cosseno de um ângulo com ele mesmo, que é 1, cosseno de zero, que é 1. Né? Então, e chapéu escalar e chapéu vai ser o módulo de i ao quadrado, como i é um vetor unitário, vai ser 1. Mesma coisa para j, mesma coisa para k. Então, se eu faço chapéu escalar e chapéu é 1, j chapéu escalar j chapéu é 1, e k chapéu escalar k chapéu também é igual a 1. E se eu pegar o i escalar j e escalar k, o que vai acontecer? Esses vetores são perpendiculares. Então, se eu fizer i chapéu escalar j chapéu, i chapéu escalar k chapéu, ou j escalar k, eu estou fazendo sempre aqui o produto escalar de dois vetores que são perpendiculares entre si. Então, esse produto escalar é igual a zero. Então, toda vez que eu tiver um unitário, o unitário nas direções dos eixos cartesianos, se eu fizer o produto escalar dele por ele mesmo, dá 1, e se eu fizer o produto escalar dele por qualquer outro, vai dar zero. Certo? Então, isso vai ser importante por quê? Porque, como a gente falou das componentes, de escrever um vetor em componentes, que a gente vai precisar fazer isso para descrever algebricamente, para trabalhar algebricamente com os vetores, como é que vai ficar se eu tenho um vetor A, um vetor B, em termos de suas componentes? Como é que vai ser esse produto escalar? Porque se eu tenho dois vetores, em princípio, normalmente, eu não vou ter o ângulo entre eles. Eu posso ter as componentes x e as componentes y e componente z de cada um. Então, como que eu faço para, a partir de posse dessas componentes, eu fazer o produto escalar entre esses dois vetores? Então, a gente vai ter que usar esses produtos escalares aqui que eu mostrei entre os unitários. É basicamente isso. Por quê? Porque eu sei que o vetor A ele vai ser a sua componente x e chapéu, mais a sua componente y, j chapéu, mais a sua componente z, k chapéu. A mesma coisa vale para o vetor B. O vetor B vai ser a sua componente x e chapéu, mais a sua componente y, j chapéu, mais a sua componente z, k chapéu. E aí? Como é que a gente vai fazer? O produto escalar, então, eu vou desenvolver. E aí não tem jeito, é conta. A escalar B, eu vou ter esse termo AX e chapéu, produto escalar com BX e chapéu, ó, que é o primeiro termo aqui. Eu vou ter o segundo termo, que é AX e chapéu, produto escalar com BY, J chapéu, que é esse segundo termo. Vou ter o terceiro termo, que é AX e chapéu, produto escalar com BZ, K chapéu, que é este terceiro termo, e assim sucessivamente. Como eu tenho 3 termos de cada lado, em princípio eu vou ter 9 termos. Então aqui eu tenho o BX e chapéu com AYJ chapéu, esse com esse, AYJ chapéu com BYJ chapéu. Então eu vou ter todas as combinações de x, y e z entre esses dois vetores, entre as componentes desses dois vetores, certo? Então tem 9 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos. Nossa, é muito termo, né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou lembrar que a parte da direção de um vetor tem a ver apenas com os unitários, por isso que a gente fez essa descrição, e eu sei quem são esses produtos escalares entre esses unitários i, j e k. Se o vetor unitário é o mesmo, i com i, j com j ou k com k, esse produto escalar é igual a 1. Se eles são diferentes, ele vai ser igual a 0.
né? Então, eu vou ver que se I escalar J, I escalar K e J escalar K são iguais a zero, que são perpendiculares. Então, eu vou anular todos esses termos aqui, ó. AX e chapéu escalar BY, J chapéu é zero. AX e chapéu escalar B, ZK chapéu I com K é zero. Assim como J chapéu com I chapéu, J chapéu com K chapéu com I chapéu e K chapéu com J chapéu. Então, só vão sobrar 3 termos. Os termos em que o produto escalar é da componente X, I chapéu com a componente X de A, I chapéu com a componente B, X de B, I chapéu, e a mesma coisa para J chapéu e K chapéu. E aí eu vou usar o outro termo, que é o I chapéu escalar I chapéu, é igual ao J chapéu escalar J chapéu, que é igual ao K chapéu escalar K chapéu, que é igual a 1. Então, esse termo aqui vai ser AXBX vezes 1, mais AYBY vezes 1, mais AZBZ vezes 1. E aí a gente chega na fórmula a forma mais tradicional do produto escalar, que é a soma dos produtos das componentes. Então, A escalar B é AXBX mais AYBY mais AZBZ. Lembrando que essas componentes todas, AX, AY, AZ, BX, BY e BZ, todas elas podem ser ou positivas ou negativas. E aí tem que tomar cuidado com essa questão dos sinais. O produto escalar, ele leva 2 vetores num escalar, ele não leva num módulo. Então, ele vai levar num número que pode ser positivo ou negativo. Então, tem que tomar cuidado com esse sinal das componentes. Assim como, olhando para a fórmula módulo de A, módulo de B, cosseno de θ, o cosseno de θ pode ser positivo ou negativo. Certo? Então, vou fazer só um exercício aqui, explícito de vetores, para ver se isso ficou bem entendido. Então, imagina que eu tenho 2 vetores. A é 1 I chapéu mais 3 J chapéu, e B, que é 2 J chapéu menos 3 K chapéu. Componentes dadas em unidades arbitrárias. Então, eu não estou importando uma unidade arbitrária, mas eu vou ter aqui A e B. Tá? E a pergunta é simples. Qual é o ângulo entre esses 2 vetores? Aí vocês podem me perguntar, se eu tenho 2 vetores, como é que eu vou achar o ângulo entre eles? E a resposta que eu dou para vocês é que a maneira mais simples de fazer isso é usando o produto escalar. Por quê? Porque se eu olhar para esses 2 vetores, se eu lembrar, eu sei que o produto escalar tem a ver com o ângulo entre os vetores. Eu posso escrever esse produto escalar, e essa é a definição do produto escalar, na verdade, que o produto escalar de 2 vetores, de A com B, é igual ao módulo de um vetor, o módulo do outro, cosseno do ângulo entre eles. Então, aqui, eu tenho 2 vetores, eu tenho como relacionar, através do produto escalar, o cosseno do ângulo entre esses vetores com o produto escalar. Certo? Mas, para isso, eu preciso do módulo desses 2 vetores. Mas eu tenho o vetor A e o vetor B, ambos por componentes. Então, eu sei que o módulo de um vetor vai ser a raiz quadrada da sua componente x ao quadrado, mais a sua componente y ao quadrado, mais a sua componente z ao quadrado. Bom, a sua componente x aqui é 1, a sua componente y é 3 e a sua componente z é 0. Então, aqui eu vou ter 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Isso aqui é raiz de 10, né? 9 mais 1, raiz de 10. Então, o módulo de A é raiz de 10. Vou deixar como raiz de 10 para facilitar. Já o vetor B, ele não tem componente x, a componente y é 2 e a componente z é menos 3. Certo? Então, o que eu vou ter? O módulo do vetor B é raiz quadrada de componente x ao quadrado, mais componente y ao quadrado, mais componente z ao quadrado. Componente x é 0, a y é 2 e a z é menos 3. Então, é 2 ao quadrado, que é 4, mais menos 3 ao quadrado, que é 9. 9 mais 4 é 13. O módulo de B é raiz de 13. Então, eu sei que o produto escalar de 2 vetores é raiz de 10 vezes raiz de 13 cosseno de θ. Raiz vezes raiz, eu posso botar tudo dentro da raiz, é raiz de 130 cosseno de θ. Então, eu sei que isso aqui é o produto escalar. E você vai falar, e daí? Beleza, esse é o produto escalar que relaciona cosseno de θ com uma coisa que eu não sei, que é o produto escalar de 2 vetores. Aí a gente lembra que eu posso relacionar o produto escalar também com as suas componentes. Lembra? Como eu acabei de falar. A gente viu que o produto escalar de 2 vetores é o produto das componentes x dos vetores, mais o produto das componentes y, mais o produto das componentes z. E como eu tenho os vetores por componente aqui, eu posso então falar o quê? Que o produto escalar vai ser componente x do vetor A, que é 1, com componente x do vetor B, que é 0, não tem componente x. Mais componente y do vetor A, que é 3, componente y do vetor B, que é 2. Mais componente z do vetor A, que é 0, vezes componente z do vetor B, que é menos 3.
Então, o primeiro termo dá zero, porque o B não tem componente x, o terceiro dá zero, porque o A não tem componente z, e isso fica simplesmente 3 vezes 2, produto das componentes y, que é igual a 6. Aí pronto. Porque, por um lado, eu sei que o produto escalar é isso aqui, relacionando o ângulo, cosseno do ângulo com alguma coisa, e por outro, pelas componentes, eu sei que é igual a 6. Então, igualando as duas coisas, igualando um com o outro, eu chego à conclusão que raiz de 130 cosseno de θ é igual a 6, cosseno de θ é 6 sobre 130, que eu posso simplificar dessa forma, e aí o θ vai ser o arco cosseno desse valor aqui, raiz de 18 sobre 65, que usando a calculadora a gente chega à conclusão que o ângulo entre esses dois vetores é 58 graus. É claro que os vetores escritos em termos das suas componentes olhando a priori, a gente não tinha como saber quanto é que era esse produto escalar. Mas fazendo pela definição e comparando com a forma de multiplicação de componentes, a gente consegue achar o ângulo entre dois vetores. Normalmente, o ângulo entre dois vetores a gente vai achar usando o produto escalar, certo? Bom, então isso é produto escalar, que a gente vai ver mais quando falar de trabalho e energia, e sobra o último produto entre vetores, que é o mais que causa uma confusão um pouco maior, que é o produto vetorial. Tá? Como é que é o produto vetorial, então? Então, o produto vetorial é entre dois vetores. Então, eu vou multiplicar dois vetores, vou fazer o produto entre dois vetores. Só que no caso do produto escalar, esse produto deu um número, deu um escalar. No caso do produto vetorial, como diz o nome, esse produto vai dar um vetor. Então, o produto vetorial entre dois vetores, A e B, vai dar um vetor, certo? Então, eu vou escrever isso dessa maneira. A vetor B é igual a C. Isso é uma coisa importante. Para diferenciar produto escalar do produto vetorial, no produto escalar a gente usa um pontinho para indicar que o produto é escalar. No produto vetorial, a gente bota esse xizinho aqui. Tá? Então, para vetor, isso importa xizinho ou pontinho, porque normalmente a gente está diferenciando entre produto escalar e produto vetorial. Bom, então a gente diz que o vetor C é o produto vetorial entre A e B. Tá? E como é que é esse vetor? Então a gente tem que ver quem ele vai ser. A gente lembra que um vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Então, para eu definir esse produto vetorial, eu tenho que dar para esse produto A com B um módulo, uma direção e um sentido. Né? Começando com o módulo. Então, eu vou dizer que o módulo do vetor C vai ser o módulo do vetor A, o módulo do vetor B, seno do ângulo entre eles. Tá? Seno do ângulo entre eles. Então, esse vai ser o módulo do vetor C. Módulo de A, módulo de B, seno do ângulo entre eles. E aqui, eu vou chamar a atenção para o fato de que, como eu estou definindo o módulo, esse ângulo tem que ser o menor ângulo entre eles. Tem que ser entre 0 e 180 para eu ter um módulo positivo. Tá? Então, vamos lá. O ângulo θ é o ângulo entre os vetores. Então, se eu tenho o vetor A aqui em azul e o vetor B em vermelho, eles formam um ângulo de θ entre eles. Então, eu estou dizendo que o módulo do produto vetorial de A por B vai ser o módulo de um módulo do outro seno de θ. Tá? Aí, usando todos os conhecimentos de geometria que a gente tem, o módulo desse vetor, o módulo desse seno de um ângulo entre eles, é a área desse paralelogramo definido pelos dois vetores e linhas paralelas ao vetor A e ao vetor B. Então, a área desse paralelogramo aqui é o módulo do produto vetorial. Então, geometricamente, o módulo do produto vetorial é a área desse paralelogramo aqui. Certo? Bom, muito bem. Então, eu já defini quem é o módulo desse vetor C, que é o produto vetorial de A por B. Então, esse aqui é o módulo do vetor C, eu já sei quem é. Falta direção e sentido. E aí que vem a grande diferença, talvez, do produto vetorial. O módulo do vetor é esse, beleza, é parecido com o produto escalar, mas a direção, eu vou dizer que vai ser a direção perpendicular entre esses dois vetores. Então, se eu tenho dois vetores A e B, dois vetores que não estão na mesma linha, eles definem um plano, certo? Dois vetores definem um plano. Por exemplo, o vetor x e y, se vocês pensarem. Eles definem um plano. Então, um plano tem uma direção perpendicular. Então, eu vou dizer que o produto vetorial entre dois vetores vai levar um terceiro vetor que é perpendicular tanto a A quanto a B. Então, aqui, se eu tenho o vetor A e o vetor B, eles definem um plano, esse paralelogramo está nesse plano, e eu tenho uma direção perpendicular. Então, eu vou dizer que esse produto vetorial está nessa direção, esse vetor está nessa direção preta aqui, que é perpendicular ao plano definido por esses dois vetores. Então, o vetor C ele vai ser perpendicular tanto a A quanto a B.
Tá bom? Então, a gente já sabe quem vai ser o módulo desse vetor, a gente já sabe qual vai ser a direção, que é perpendicular aos dois vetores iniciais, e aí eu tenho que definir o sentido, porque eu posso definir o vetor C para cima ou para baixo, em ambos os casos eu tenho uma direção perpendicular tanto a quanto a B, certo? Então, para definir o sentido, a gente vai usar uma coisa que a gente chama de regra da mão direita. A regra da mão direita vai definir, então, se o vetor é esse para cima ou esse para baixo aqui. Então, vamos lá. A vetor B. Então, agora eu desenhei diferente, mas o vetor A é em azul, o vetor B é em vermelho. Então, o módulo vai ser módulo de um módulo do outro, sendo do ângulo entre eles, a direção perpendicular, para cima ou para baixo. Na regra da mão direita, o polegar vai indicar o sentido do vetor. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou colocar os dedos, os outros dedos da mão na direção do primeiro vetor, aqui, então, se o A está para cá, eu vou botar na direção do A. Vou girar os meus dedos do primeiro para o segundo, pelo menor ângulo entre eles, um ângulo menor que 180. Então, se eu vou girar de A para B, o polegar ficou apontado para cima, então o sentido desse vetor produto vetorial é para cima. Está aqui o desenho. Ó. Botar os polegares na direção do A, vou girar esses polegares de A para B, o polegar ficou para cima, o sentido desse produto vetorial, então, é para cima. Tá? E aí, isso que está feito aqui. O polegar vai indicar, então, que o vetor C está para cima. Tá? A regra da mão direita, se vocês pararem para pensar, se eu gerar do A para o B, está para cima. Se eu pegar os mesmos vetores e girar com a mão esquerda, vai dar para baixo. Então, é regra da mão direita, por isso o nome. Produto escalar, produto vetorial é o sentido dado pela regra da mão direita. Se vocês forem girar com a mão esquerda, se vocês pegarem essa mão e inverterem, for do A para o B, a mão esquerda vai apontar para baixo. Então, dá diferente. Então, é regra da mão direita. Tá? Bom, quais são as propriedades do produto vetorial? Então, o produto de dois vetores vai dar um vetor, importante, diferente do caso do produto escalar. Esse vetor que eu cheguei, né, o C, que é A vetor B, ele é perpendicular tanto a A quanto a B. A e B não precisam ser, porque são dois vetores quaisquer. Mas o produto vetorial entre eles vai ser perpendicular aos dois. Tá? Então, o C é perpendicular tanto a A quanto a B. É diferente do produto escalar, em que dois vetores multiplicados levam um escalar. E uma coisa que aí é a primeira vez que está aparecendo aqui para vocês, provavelmente, e isso aí gera muita confusão. O produto vetorial não é comutativo. O que significa isso? A vetor B é diferente de B vetor A. Porque como eu estou indo pelo menor ângulo, se eu faço A para B, eu estou indo para cá. Se eu faço B para A, eu estou indo para cá, vai dar o sentido contrário. Então, isso causa muita confusão. A vetor B é menos B vetor A. Para eu achar o sentido, depende qual é o primeiro, qual é o segundo. Então, o produto vetorial não é comutativo. Tá? Então, tem que tomar cuidado que é a regra da mão direita, porque se eu fizer com a mão esquerda, dá o sinal oposto. E também qual é o primeiro, qual é o segundo, porque A vetor B é diferente de B vetor A, certo? Se eu tenho dois vetores aqui, ó, se eu vou de A para B, apontou para cima. Se eu vou de B para A pelo menor ângulo, B para A, apontou para baixo. Então, A vetor B é menos B vetor A. Então, não é comutativo. Tá? Bom, aí a gente vê algumas propriedades. Como a gente definiu o módulo como um vezes o outro, sendo do ângulo entre eles, se eu tenho dois vetores que estão na mesma direção, tanto paralelos quanto antiparalelos, o seno de 0 de 180 é zero. Então, o produto vetorial entre dois vetores que estão na mesma direção é zero. Em particular, se eu fizer o produto vetorial de um vetor por ele mesmo, vai ser zero, porque o vetor faz com ele mesmo um ângulo de zero. Então, A vetor A é igual a zero, que pode não ser intuitivo, mas é assim. E o produto vetorial entre dois vetores vai ser máximo quando o ângulo entre esses vetores for 90 graus ou 270, né? Porque aí eu vou ter que seno de 90 ou seno de 270 é mais ou menos 1. Então, vai ser o maior módulo que eu vou conseguir de um produto vetorial entre dois vetores, vai ser quando esses dois vetores fizerem entre si um ângulo de 90 graus ou de 270, π sobre 2. Apesar de não ser comutativo, o produto vetorial é distributivo. Então, se eu fizer A vetor B mais C, eu posso fazer A vetor B mais A vetor C. Então, ele distribui, não tem problema nenhum. E cuidado com a ordem.
na regra da cadeia, porque vocês estão vendo em cálculo derivada, regra da cadeia, ou vão ver daqui a pouco, e regra da cadeia, derivada do primeiro, derivada de um produto, vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes derivada do segundo. Como no produto vetorial a ordem importa, essa ordem tem que ser mantida. Então, se eu tenho a derivada de um produto vetorial aqui, dois vetores, eu quero derivar, por exemplo, posição e momento linear, que é o que a gente vai ter lá no final, R e P, essa ordem importa. Então, a regra da cadeia vai ser derivada do primeiro produto vetorial com o segundo, mais o primeiro produto vetorial com a derivada do segundo. Então, tem que ser o A ou a derivada de A tem que sempre aparecer antes do B ou a derivada de B. Tá? Bom, assim como a gente fez com o produto escalar, a gente vai ver aqui com o produto vetorial como é que vai ser o produto vetorial entre os unitários. Né? Então, se eu tenho os unitários I, J e K, o que vai acontecer? Quais vão ser os produtos vetoriais? Bom, eu já acabei de falar que o produto vetorial de um vetor por ele mesmo é zero. Então, I chapéu escalar I chapéu é zero, J chapéu escalar J chapéu é zero e K chapéu escalar K chapéu é zero. Tá? Então, fica sobrando os outros, né? I com J, I com K, J com K. E aí a gente vai lembrar que a ordem importa. Então, se eu for I vetor J, regra da mão direita, o que vai acontecer? Os dedos na direção de I, fecha na direção de J, deu na direção e sentido de K. Então, I chapéu vetor J chapéu apontou na direção de K, na direção que está saindo da tela. Tá? Saindo na direção de vocês. Pega a regra da mão direita, bota palma na direção de chapéu, roda para J chapéu, deu na direção de K, mais K. Daqui para cá ficou na direção mais K. Então, I chapéu de vetor J chapéu é mais K. Como ele não é comutativo, A vetor B é menos B vetor A, se I chapéu vetor J chapéu é K chapéu, J chapéu vetor I chapéu é menos K chapéu. Tá? E aí, bom, I com K. Então, se vocês pegarem aqui, ó, I com K, regra da mão direita, dedos na direção de I, gira na direção de K, apontou para baixo, então I vetor K, estou indo daqui para cá, I vetor K vai dar menos J, porque vai dar no sentido contrário a J. Então, I vetor K é menos J chapéu. Como se eu inverter a ordem, inverte o sinal, K vetor I é mais J chapéu. Tá? E J com K é a mesma coisa. Se eu fizer J vetor K, regra da mão direita, fechei do J para o K, deu na direção I chapéu. Então, J vetor K é I chapéu e K vetor J é menos I chapéu. Então, aqui a gente tem o produto vetorial entre todas as componentes. Uma coisa muito importante, muito importante. Quando a gente vai falando do produto vetorial e define aqui, a gente vai estar usando um sistema de eixos destrógeno. O que é isso? Significa exatamente isso aqui. I vetor J é mais K, ou seja, eu posso escolher o I para onde eu quiser, o X para onde eu quiser, o J para onde eu quiser. Uma vez que eu escolhi o X e o J, o Z está definido. O Z tem que ser o produto a direção e sentido dado pelo produto vetorial do X com Y. Então, uma vez que eu defini X e Y, o Z tem que ser a direção que é I chapéu vetor J chapéu. Tem que dar de direção K chapéu. Então, toda vez que a gente falar de produto vetorial aqui em Física 1, a gente vai estar usando essa convenção de que I vetor J é igual a K. Então, eu não posso escolher o sentido do vetor Z. O sentido do vetor Z sempre tem que ser tal que I vetor J é igual a K. Tá? Porque senão isso aqui não seria verdade. Muito bem. Então, se eu tenho dois vetores com componentes, x, y e z, então eu tenho o vetor A, que é a, x e chapéu, mais a y, j chapéu, mais a z, k chapéu, o B, que é bx e chapéu, mais by, j chapéu, mais bz, k chapéu, eu quero fazer o produto vetorial. E eu falei que é distributivo, então eu posso distribuir, e assim como no caso do produto escalar, eu vou ter 9 termos, né? Esse com esse com esse, o AXI com BXI, o AXI com BYJ, o AXI com BZK, e o AY com todos 3 e o AZ com todos 3. Então, são 9 termos. Mas aí, o que eu vou ver? Quanto é que é esse primeiro termo aqui? Ó? AX e chapéu com BX e chapéu. I chapéu com I chapéu são dois vetores que estão na mesma direção. O produto vetorial de um vetor por ele mesmo é 0. Então, esse primeiro termo vai dar 0. Segundo termo, AXI com BYJ. Aí não vai dar 0. Aí tem que tomar cuidado. Isso vai dar AX, BY e chapéu vetor J chapéu.
I chapéu vetor J chapéu vai dar igual a K chapéu. Então, isso aqui vai dar AX, BY, K chapéu, o vetor. Terceiro termo aqui em verde. AX, BZ. I chapéu vetor K chapéu, ó, I chapéu vetor K chapéu é menos J chapéu. Então, esse produto aqui vai dar menos AX, BZ, J chapéu. E aí, se eu fizer essa brincadeira, façam aí dos outros termos, vai dar a mesma coisa. J com J vai dar 0, K com K vai dar 0, e quando eu fizer J com I vai dar K, mais ou menos K, e a gente tem que ver se é mais ou menos K. E a gente consegue escrever que o vetor C vai ser dado por AYBZ menos AZBY I chapéu, AZBX menos AXBZ J chapéu, mais AXBY menos AYBX K chapéu. Essas componentes podem ser todas negativas ou positivas. Isso aqui não são no módulo, são as componentes. Tá? E como esperado, para a componente X, só vão importar as componentes Y e Z. Por quê? Porque I com I deu 0. Né? Para a componente Y, só vão importar as componentes X e Z. E assim como para a componente K. Então, é isso aqui. Esse vai ser o produto vetorial, né? Entre dois vetores, que tem 3 componentes, x, y, z. Uma coisa importante, como o produto vetorial ele vai dar a terceira dimensão, né? Ele vai ser perpendicular, a gente só vai usar muito o produto vetorial quando a gente tiver coisas que vão estar em 3 dimensões. Né? E quando a gente falar de rotações, a gente vai ver por que é importante essa terceira dimensão. Porque aqui, ó, YZ e ZX, J chapéu. A gente vai sempre cair numa terceira dimensão quando a gente fizer o produto vetorial. Então, para terminar, vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Sejam os vetores, componentes e unidades arbitrárias, não me importa muito quais são as unidades. Então, o vetor A, que é 3i chapéu menos j chapéu mais 2k chapéu, e o vetor B, que é menos 6i chapéu mais 2j chapéu mais 2k chapéu. Eu quero saber qual é o vetor, que é o produto vetorial de um pelo outro, A por B, e qual o produto escalar, só para ver se ficou bem entendido quem é o produto escalar. Tá? Bom, produto vetorial quem vai ser? Dadas as componentes, eu vou ter que fazer essa brincadeira que eu acabei de fazer aqui. Mas então eu já sei que se eu pegar por componentes, o vetor C vai ser isso aqui. AYBZ menos AZBY, AZBX menos AXBZ, AXBY menos AYBX, nas direções I, J e K. Então eu vou simplesmente copiar isso aqui, chamando a atenção que para o I só importa as componentes Y e Z e vai ser sempre trocado, né? AYBZ menos AZBY, AZBX menos AXBZ, AXBY menos AYBX. Tá? Então, a gente conta, né? AY é igual a 2, BZ é igual a 2, AZ é igual a... Não, peraí. AY é igual a 2, BZ... AY é igual a menos 1, desculpa, AY é igual a menos 1, BZ é igual a 2, AZ é igual a 2, BY é igual a 2, AX é igual a 3, BY é igual a 2. E assim a gente vai substituindo todos esses valores aí. Vocês podem conferir depois se vocês quiserem. Quando eu tiver aqui, ó, menos 1 com menos 6, isso vai dar mais 6. Aqui vai ser 3 vezes 2. E aí, fazendo isso tudo, a gente vai chegar à conclusão que o C, o vetor C, é menos 6 e chapéu menos 18 J chapéu. Então, o produto vetorial desses dois vetores aqui vai dar um vetor que tem parte das componentes em X, parte das componentes em Y. Certo? E para terminar o produto escalar, só para ver se ficou bem assim sedimentado na cabeça de vocês, a gente pode usar a definição, né? AX, CX, AY, CY, AZ, CZ, ou a gente pode lembrar, o vetor C é o produto vetorial de A com B. Ou a gente pode lembrar que o produto vetorial vai levar um terceiro vetor que é perpendicular tanto a A quanto a B. Então é mais fácil, né? Porque se o vetor C é perpendicular ao A, tanto ao A quanto ao B, e o C é o produto vetorial, sempre o produto vetorial de um vetor por outro qualquer vai ser perpendicular ao vetor original. Né? Então, o produto escalar de dois vetores que são perpendiculares entre si vai ser igual a 0. Então, eu sei que o produto escalar de C com A vai ser igual a 0, ou seja, A escalar A vetor B é igual a 0. Certo? E com isso a gente encerra o que eu queria falar sobre vetores nesse apoio. Até a próxima. Tchau, tchau.